Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 22 de maio de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, vamos aos recadinhos de sempre. Na verdade, um recadinho só hoje, que é: estamos nas redes sociais. Então nos acompanhe pelas redes, nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também nossa página no Instagram, nossa página no Face, e se você precisar entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é DDD 16 99461 1717. Entre em contato conosco, nós vamos responder o mais rápido possível, ok? Vamos meditar na palavra do Senhor, então. Hoje vamos falar sobre cuidado com o piloto automático. Piloto automático como um sistema de automotivo, ou, na verdade, aeronáutico, muitas vezes, né? Ele é ótimo, ele é muito, muito importante. Agora, o piloto automático na nossa vida, quando a nossa vida vai assim no automático, já não é tão bom. E a gente precisa meditar sobre isso e refletir um pouquinho sobre as nossas motivações, principalmente as nossas motivações com relação a por que servimos ao Senhor, por que adoramos ao Senhor, por que vamos à igreja, por que fazemos o que fazemos, incluindo, né, essas questões de vida em comunidade na igreja. Para isso, eu convido você a ler comigo Zacarias 7, de 1 a 10, que vai dizer assim: No quarto ano do reinado de Dario, no quarto dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade, e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Antes de nós conversarmos um pouco, meditarmos sobre esse texto, vamos pedir as bênçãos do Senhor. Pai amado, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida e quero colocar diante de Ti este momento de reflexão na Tua palavra. Eu quero Te pedir, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor fale a nós, que o Senhor derrame da Tua bênção sobre esta reflexão, trabalhando na vida das pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando aquilo que é necessário, aquilo que Tu queres falar a nós, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, Te pedindo a capacitação e a unção do Espírito Santo para este momento, Senhor. Amém. Meus queridos, nós não temos slides dos tópicos, como eu falei no outro vídeo, né? Eu não estou pregando presencialmente na igreja nessas próximas semanas, nessas últimas semanas, e, portanto, a meditação é um pouquinho mais simples, um pouquinho mais tranquila nesse sentido. E
quando nós lemos esse texto, às vezes a gente fica com dúvida, né? Porque tem umas coisas meio estranhas, né? No quarto ano do governo do rei Dario, no quarto dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, o que isso quer dizer? Ele está situando historicamente aquilo que ele vai dizer, aquilo que Deus falou por meio do profeta Zacarias, ele não foi falado assim, não é uma questão psicológica, é uma questão as pessoas elas acham que foi o profeta Zacarias que disse em algum momento, sei lá quando. Não, não. O profeta mesmo está indicando que existiu um lugar na história, no tempo, em que essas conversas entre aqueles judeus que foram falar e suplicar o favor na casa do Senhor, aos sacerdotes, aos profetas, que tudo isso tem um tempo na história, não é um negócio assim, em tempos longínquos aconteceu que não, não, tem um tempo na história. Os historiadores vão fazer o cálculo de que esse tempo na história era 7 de dezembro de 518 a.C., com algumas variações se é 7 ou se é 8. Mas é essa basicamente a data, 7 de dezembro de 518 a.C., governo de Dario, e é muito importante que a gente saiba disso, no sentido de que a construção ou a reconstrução do templo ela já era um projeto de 2 anos, ou seja, o prédio do templo estava sendo reconstruído fazia 2 anos e faltava, isso a gente sabe por questões de depois, né? Faltava mais 2 anos para ele ser finalizado. Por isso, ele está no meio da obra, tá? Já tinha 2 anos e ainda faltava 2 anos para ele ser finalizado. Quando a gente fala sobre isso, nós estamos aqui dizendo que existiu algo antes desse processo de reconstrução, que é um fato. Jerusalém, em determinado momento, foi destruída. Foi destruída, e os profetas vão dizer que ela foi destruída, inclusive por causa do pecado de Jerusalém, de todo o povo de Judá. O Império Babilônico invadiu Judá, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, queimou o templo e levou os judeus para o cativeiro babilônico, onde eles ficaram exilados da sua terra. Agora, 70 anos depois, esse texto se passa por volta de 70 anos depois, os exilados estão voltando e estão reconstruindo o templo. Ao longo desses 70 anos, o que acontece? Eles instituíram, não foi uma coisa que Deus falou que eles tinham que fazer, foi algo que, assim, até de bom grado, eles resolveram fazer um jejum no 5º mês de cada ano e no 7º mês de cada ano, para relembrar algumas coisas e lamentar diante do Senhor algumas coisas. Que coisas eram essas? No 5º mês foi o mês que Jerusalém foi destruída. No 7º mês, 2 meses depois, existia um governador, o governador Gedalias, um governador que o imperador Nabucodonosor havia instituído ali. E ele foi morto no 7º mês, né? 2 meses de governo, ele foi morto. Por conta dessas questões trágicas e que dificultaram muito a vida dos judeus, eles instituíram que eles iam fazer jejum no 5º e no 7º mês. Esse texto diz que um grupo de judeus chegou até Jerusalém para questionar os sacerdotes e os profetas se ainda era necessário fazer o jejum, esses jejuns, por um motivo muito simples. O templo estava sendo construído e a vida estava voltando ao que era antes. Era possível, poderia eles poderiam deixar de fazer esses jejuns? Então a resposta de Deus, mediante o profeta, ela é muito importante, que é: mas vocês estavam fazendo jejum para quê mesmo?
Era para mim que vocês estavam fazendo jejum? Não era para mim que vocês estavam fazendo jejum. Vocês estavam colocando mais uma estrutura religiosa para vocês poderem seguir. Vocês precisavam era se lembrar de o que é que os profetas, antes da queda de Jerusalém, antes da invasão de Judá, o que é que eles vieram falando? E eles vieram falando que vocês estavam em pecado, e por causa do pecado de vocês, vocês foram destruídos e exilados. As cidades de vocês e o templo foi destruído, e vocês foram mandados para a Babilônia. Nada disso teria acontecido se vocês fossem obedientes, se vocês tivessem vivido aquilo que eu falei que era para vocês viverem. Então a primeira coisa que Deus fala para eles é basicamente isso. É para mim que vocês estão fazendo esse jejum? Nota, piloto automático. Eles ficaram 70 anos fazendo jejum de quinto e sétimo mês, e aí isso virou uma rotina. Por que eu faço jejum? Ah, porque todo mundo faz. Ah, por que eu faço jejum? Ah, porque isso daí sempre foi assim. Faz anos que é assim, faz 70 anos que é assim. Mas por quê? Por que é que... E para quem é esse jejum? E Deus vai ser muito claro em dizer que não é, esse jejum não era para ele. E que, na verdade, a vida deles era uma vida que não era tão dedicada ao Senhor, e que quando eles comiam, eles bebiam, quando eles viviam a vida deles, era para eles mesmos, não era nem para Deus. Então, essa é, esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender. Por que a gente ora? Por que a gente lê a Bíblia? Eu falo muito aqui que é tão necessário a gente meditar nas Escrituras Sagradas e que é importante ter uma vida de oração. Por quê? Por que isso? E quando a gente faz, e quando a gente medita nas Escrituras todos os dias, e quando a gente ora todos os dias, por que a gente faz isso? Porque é um costume? Porque se a gente não fizer, o dia não é dia? Mas às vezes a gente lê a Bíblia e ora, e isso não tem tanto a ver com se eu quero ouvir as orientações de Deus ou se eu quero ter uma conversa com Deus. Às vezes tem a ver com eu faço porque eu faço porque o pastor mandou, eu faço porque eu quero bênçãos do Senhor, eu faço porque vai que Deus me castiga se eu não fizer. Essas coisas são coisas que a gente precisa avaliar. Por que é que eu faço o que eu faço? Por que eu vou para a igreja? Por que é que eu tento viver uma vida correta? Por que é, de acordo com as Escrituras Sagradas, né? Por que é que eu cuido da minha imagem diante das pessoas? Por que é que eu dou o dízimo? Por que eu canto os cânticos da igreja? Por que eu presto atenção, ou talvez finjo que presto atenção, no sermão? Por que eu oro junto com as pessoas? Por que eu participo de reuniões de oração? Por que eu faço essas coisas? E isso são coisas que a gente precisa parar para pensar, porque às vezes isso faz parte de uma tradição familiar. Minha família faz assim, eu nasci num lar evangélico e eu sempre fui para a igreja, e eu acho que é assim mesmo, porque dá muito trabalho mudar, dá muito trabalho sair disso daí. Eu quero continuar nessa rotina porque para mim tá bom. Pode ser alguma coisa desse tipo. Pode ser aquilo que eu já falei. Eu quero a bênção de Deus. Por que eu oro? Porque eu busco a Deus? Porque eu jejuo? Por que eu vou à igreja todos os domingos? Ou, se você puder, todos os dias? Por que eu faço essas coisas? Talvez porque eu quero a bênção do Senhor, porque eu quero que minha carreira vá bem, que minha família vá bem. A gente tem dessas coisas. Ou talvez para não ser ou não se sentir julgado e castigado por Deus. Né? Uma vez, uma irmã estava arrumando o portão e aí eu fui à casa dela conversar com ela algumas coisas e ela falou assim, estou arrumando o portão quebrou. Eu acho que ele quebrou porque eu não dei o dízimo esse mês. Então, assim, qual é a motivação para dar o dízimo? Para que as coisas não quebre na sua casa, se não fique doente, né? Tem aquela frase, se não dá o dízimo, gasta o dinheiro do dízimo na farmácia, né? Ou seja, vou ficar doente, eu não vou aproveitar esse dinheiro do dízimo para mais nada também. Essas coisas que às vezes têm lá no fundo uma boa intenção, mas que fazem com que a nossa motivação seja errada. Ou seja, por que eu dou o dízimo? Eu dou o dízimo porque vai que
as coisas começam a dar errado na minha vida, né? O que é que Deus vai então nos dizer? Que primeiro a gente precisa fazer as coisas para Ele, né? E ter, portanto, uma vida dedicada a Ele. Por que eu dou o dízimo? Eu dou o dízimo porque eu amo e quero servir, contribuindo financeiramente com a minha comunidade de fé. Por que eu canto? Porque eu o exalto, porque Ele é grande, porque Ele merece todo louvor e toda adoração, inclusive comigo cantando. Por que eu obedeço às Escrituras? Porque eu quero honrá-lo com a minha vida, com o meu comportamento. Porque eu oro a Deus? Eu oro a Deus porque o meu relacionamento com Ele é importante. E por que eu medito nas Escrituras? Porque eu quero aprender cada vez mais e mais dele através das Escrituras Sagradas, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu tenho uma vida dedicada ao Senhor, ou seja, minha vida gira em torno de Deus, ok. Aí sim, saímos do piloto automático. O duro é quando não tem sentido nenhum aquilo que a gente faz, ou o sentido está meio torto. Ele vai terminar, eu digo, para finalizar, né? O profeta vai terminar dizendo aqui que ele, que a vontade de Deus, na verdade, é que a gente viva a verdade, que a gente julgue pela verdade, que o nosso discernimento seja pela verdade e que a gente seja amparo para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. O que ele está dizendo aqui? Olha, viva em justiça, né? E seja diferença positiva na vida das pessoas. É isso. Uma vida fora do piloto automático, uma vida com Deus fora do piloto automático, é uma vida de transformação. E essa vida de transformação, quando vamos andando com Deus e quando temos uma vida que se dedica em todos os pontos, em todos os detalhes da nossa vida para Deus, para exaltar, para honrar a Deus, também nós vamos ficando cada vez mais perto de Deus, mais íntimos de Deus. E essa companhia cada vez mais próxima de Deus para conosco é uma companhia transformadora, porque nós vamos sendo transformados e vamos ser transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, a gente começa a fazer coisas que são de acordo com Jesus Cristo. Viver em santidade, viver em justiça, viver sendo bênção para as outras pessoas. Essa é a vontade de Deus. É assim que precisa acontecer. Então, assim, larga o piloto automático da vida de lado, viva sempre pensando em cada ponto como dedicação a Deus e viva essa transformação de ficar mais próximo do Senhor, para que a gente viva em santidade, viva em justiça e viva para ser bênção na vida das pessoas. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida e eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos tire do piloto automático. Nós te pedimos perdão porque tantas vezes nós esvaziamos de significado as coisas que a gente faz, inclusive para Ti, Senhor Deus. E a gente fala que é para Ti e às vezes nem é. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que a gente saia do piloto automático e que em tudo isso, nesse processo todo, a gente possa, no nome do Senhor Jesus, viver em santidade, em justiça, em dedicação em todos os detalhes a Ti. E que nós possamos ser bênção na vida das outras pessoas. É no nome de Jesus, Pai querido, que nós te pedimos essas coisas. Amém. Meus queridos, a semana está começando e, portanto, vão ao longo dessa semana com seus desafios e seus compromissos, sempre sendo bênção no mundo ao redor de vocês. Vão sempre com uma vida dedicada em todos os detalhes ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês.